Vasco da Gama já tem traçado o planejamento até o dia 27 de março. Você sabe qual é a importância desse dia 27? Não? Então, amigo vascaíno, eu te falo. O dia 27 é o último dia da janela de transferências deste primeiro semestre de 2026. E o Vasco já sabe muito bem o que vai fazer. Renato Portaluppi pediu, amigo vascaíno. E agora, alô Edmar Lopes, terá que trazer reforços ao treinador. Eu vou trazer tudo isso e muito mais para você aqui neste Acorda Vascão, falar até sobre nomes, né? Nomes que o Vasco da Gama vislumbra como a possibilidade de chegar ao nosso Cruz Maltino ainda nessa temporada de 2026. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados, né, sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você aí que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com Acorda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. Esse vídeo, inclusive, que você está assistindo é o Acorda Vascão. Tem também o nosso Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o nosso Boa Noite Gigante. Ele é o terceiro e o último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vasco da Gama. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento do nosso canal. Inclusive, faltam pouquíssimas pessoas para a gente chegar à marca dos 183 mil inscritos. Então, eu conto aí com a sua ajuda. Se você ainda não é um inscrito do canal, se inscreva no canal do Gigante Vasco. Show? Vamos embora então, sem muita enrolação, amigo, falar logo sobre o nosso Vascão. Eu quero começar aqui, primeiramente com você, né, este nosso Acorda Vascão, falando sobre o Vasco da Gama do técnico Renato Portaluppi. É muito importante falar sobre isso para contextualizar. Renato, ele chegou muito focado e eu venho falando muito com vocês, para quem acompanha o canal, sabe que isso é um ponto que eu venho sempre abordando, porque eu acredito ser muito importante falar sobre isso, né? Sobre como o Renato Portaluppi está feliz em treinar o Vasco da Gama e sobre como, até perdão o termo a se utilizar aqui, mas a palavra dita pelo próprio Renato, né? Como o Renato está com tesão de treinar o Vasco da Gama. Ele disse isso em entrevista coletiva. O que significa a palavra tesão? Vontade. Só que uma vontade exacerbada. Eita ferro, travou, né? Vamos falar direitinho, né? Exacerbada. Pronto, é isso mesmo. Eita! Enfim, tá com muita vontade, amigo vascaíno. Renato Portaluppi quer muito treinar o Vasco da Gama. Ele quer muito. E isso, quando você tá com muita vontade e é um treinador, não é apenas campo e bola. O Renato não vem apenas para chegar no CT Moacir Barbosa, treinar 1 hora e ir embora para sua casa e jogar futebol. Não. É um trabalho, amigo, que ele pega várias linhas diferentes. É um trabalho que, sim, se refere a campo e bola. É um trabalho que se refere a vestiário, a questão, né, de amenizar um clima hoje no elenco do Vasco da Gama que é muito ruim. É a parte tática, e aí você automaticamente acabou o treino. Tem que continuar junto, né, com a sua comissão técnica do Alexandre Mendes e Marcelo Salles, definindo como irá acontecer, definindo as deficiências, definindo os pontos positivos, definindo as mudanças. E o Renato Portaluppi hoje é um técnico que está nesse sentido trabalhando muito sobre o que vai fazer o Vasco, que joga, né, desde Fábio Carille, desde o início do ano passado, num 4-2-3-1, agora com o técnico Renato Portaluppi pode passar a jogar num 4-3-3, num 4-4-2. O certo é, mudanças vão acontecer. Há até rumores de que o Vasco da Gama utilize 3, amigo torcedor vascaíno, 3 volantes. Olha aí como as coisas de fato vão mudar. Então, amigo torcedor Cruz Maltino, é algo novo. É algo diferente que o Renato está implementando. E é um trabalho muito grande. E o Renato, em pouco tempo de Vasco, Renato chega quarta-feira no Vasco da Gama,
O Renato Gaúcho, né, treinou o Vasco quarta, quinta, ontem, sexta e hoje, no sábado, vai para o seu 4º dia de treino dentro do CT Moacir Barbosa. E o Vasco está, de fato, muito focado nessa situação. O Vasco por inteiro, e agora eu deixo o Renato Portaluppi de lado. O Vasco quer muito virar essa chave. E não é uma questão apenas de vontade, é uma questão de necessidade. Estamos falando de um Vasco que hoje é o lanterna do Campeonato Brasileiro, uma situação deplorável, 1 ponto conquistado em 12 pontos disputados. E é um Vasco, amigo torcedor cruzmaltino, que já vai começar a ter outras competições, que se não apenas, né, o Brasileirão. É um Vasco da Gama que daqui a poucos dias já terá a sua primeira partida na Copa do Brasil. É um Vasco da Gama que daqui a poucos dias já terá a sua primeira partida na Copa Sul-Americana. Então, hoje é até uma situação tranquila, porque só tem o Campeonato Brasileiro. Mas daqui a pouco, amigo torcedor, tudo isso vai de fato afunilar. E como o Vasco hoje, que vive um momento muito ruim, vai chegar para competir, para disputar, melhor dizendo, essas outras competições que são, de fato, muito importantes. Então, o Vasco planeja, o Vasco quer, e o Renato, em pouco tempo de Vasco da Gama, sabe muito bem a necessidade que o Vasco tem de reforçar esse elenco. O elenco do Vasco é bom. Internamente, a diretoria cruzmaltina, o próprio Renato Portaluppi, entende muito bem isso, que o Vasco tem um elenco bom, mas que precisa ser pontualmente melhorado. A Sul-Americana, por exemplo, né, que é uma competição que o Vasco vai disputar, começa agora nesse próximo dia 7 de abril, que é um mês. A Sul-Americana já começa, amigo vascaíno. Dia 19 de março já terá sorteio da fase de grupos. Então tá começando a funilar. O Vasco precisa se resolver o quanto antes. E o Renato já fez os seus primeiros pedidos. Informações até dos amigos do canal Na Torcida Vascaínos é que o Renato Portaluppi ele pediu 2 volantes ao Vasco, 1 zagueiro e 1 atacante pelo lado esquerdo do campo. São hoje as chamadas prioridades de Renato Portaluppi para o Vasco da Gama contratar nessa janela de transferência do mercado interno que vai até o dia 27 de março. E a volância em si é uma grande prioridade. Os atacantes de lado o Renato pediu, o zagueiro Renato pediu, mas o Vasco entende que a prioridade é um volante. É isso que o Vasco vai trabalhar com força máxima no mercado para ter nessa janela de transferências. E automaticamente, se tratando de um mercado interno, as possibilidades elas diminuem. E muito. E tem 3 nomes, amigo torcedor cruzmaltino, que despontam. Isso ao meu ver, tá? 2 nomes são informações e um nome é um achismo. E eu sou muito sincero. É o que eu posso falar. Achismo. Conhecendo o Renato Portaluppi, conhecendo as características do Renato Portaluppi, eu suspeito que esse terceiro nome vem para o Vasco da Gama, que é o Wallace. Eu já vou começar falando sobre ele. O Wallace é um jogador que hoje está no Cruzeiro, chegou ao Cruzeiro com muitas expectativas. O Wallace é um grande jogador, gente, é um jogadoraço mesmo. Sou fã do Wallace, 30 anos de idade, eu lembro do Wallace na Udinese, jogando bola, sendo considerado um dos grandes volantes brasileiros atuando no futebol europeu. O Wallace é um jogador campeão olímpico com a seleção brasileira. É um atleta campeão de Copa do Brasil com o Grêmio de Renato Portaluppi. O Wallace é um cria das categorias de base do Avaí, ele chega ao Grêmio ainda na base e começa a se destacar ali no Grêmio. Começa a aparecer com o Renato Portaluppi, a fazer grandes jogos. Ele fecha, inclusive, a temporada de 2015, para você ter noção, com 50 partidas, tendo apenas 19 anos de idade. Jogadoraço. Chegou com o pé na porta no Grêmio, ganhou confiança. Renato foi dando confiança a ele, ele se destacou. Entretanto, logo foi vendido para o futebol da Alemanha. Foi para a Alemanha, depois foi vendido para o Udinese da Itália, ficou 5 temporadas na Udinese, chegou ao Cruzeiro no ano retrasado, em 2024, no meio de 2024. Fez uma temporada legal, no seu primeiro ano. No ano passado entrou em campo em 28 oportunidades com o técnico Leonardo Jardim. Só que esse ano ele não está jogando. O Tite não está dando oportunidade ao Wallace. É um jogador que tem um contrato curto com o Cruzeiro. O contrato hoje, né,
amigo torcedor cruzmaltino, do Wallace aí com o clube de Minas Gerais. Não é um contrato longo, é um contrato aí até o final de 2028. O Vasco da Gama vislumbra a possibilidade no radar de ter um volante, e eu acho que o nome do Wallace é um grande jogador. Inclusive, informações do amigo Canal Vasco, tá? É que o nome do jogador, inclusive, já foi até mesmo levantado para o novo técnico Renato Portaluppi através de terceiros. Portanto, nesse primeiro momento, o Renato até preferiu agir com certa cautela, porque ele quer primeiro avaliar o elenco, entender as necessidades e, diante disso, ver se o Wallace é um nome que caberia fechar com o Vasco para a temporada de 2026. Gosto muito do Wallace, tá? Volto a repetir, eu acho que chegando o Wallace seria um grande nome. Renato é um treinador que gosta de recuperar jogadores, e o Wallace, caso se recupere, seria um jogador assim que, sinceramente, ajudaria muito o nosso cruzmaltino. E outros dois nomes são duas informações, jogadores que já passaram pelo Vasco nessa janela de transferências. O primeiro é o volante do Fortaleza, Pierre, bom jogador, jovem, atleta que é um dos grandes destaques aí, inclusive, né, do futebol cearense nesse primeiro momento, 23 anos de idade, tem 8 partidas aí já com Fortaleza nesse ano, cria das categorias de base do Figueirense, passou por Atlético Paranaense, passou por Tombense, Guarani, Volta Redonda e agora está no Fortaleza. Um nome interessante, natural aqui do Rio de Janeiro. O Vasco chegou a sondar a situação do Pierre, entrei em contato recente com o empresário, até do jogador, há algo em torno de 3 semanas atrás, para entender a situação do Wallace, do Pierre, e ele me deixou muito claro que o Vasco entrou em contato lá no final do ano passado e não retomou as negociações. Nome que o Vasco se interessou, sim, no primeiro momento, mas acabou não avançando. É um jogador interessante, mas eu acho que o Vasco hoje precisa de jogador com casca, sabe? Experiente, maduro, casca, líder. O Vasco já tem muito jogador jovem, cara. O Vasco já tem muito jogador inexperiente. E bom, por exemplo, o Rojas é um jogador bom, cara. Mas tem 23 anos, não tem casca. Pode ganhar casca no Vasco, mas ainda não tem casca. Essa é a situação do Rojas, como também, ao meu ver, é a situação do próprio Pierre. E outro nome que o Vasco da Gama também analisa é o Mandaca. Mandaca, jogador do Juventude, volante. O Vasco fez uma consulta também ao Juventude sobre a situação do Mandaca no início desse ano de 2026, para entender os valores. E o Vasco recebeu esses valores e, baseado no que recebeu, iria avaliar se avançaria ou não fazendo uma oferta pela contratação do atleta. O Vasco não avançou, não formalizou nenhuma oferta, mas é um nome que o Vasco já tem todas as condições de negócio. Mandaca é um jogador jovem também, 24 anos de idade, só que diferente do Pierre, a gente está falando de um Mandaca que foi titular do Juventude no ano passado, no ano retrasado, jogando bem no Juventude. E aí tem o grande X da questão. Passou pelo Corinthians. O Mandaca, ele ficou 2 temporadas no Corinthians. Uma no Sub-20 e 2 temporadas, no Sub-20, mas chegou até estrear no profissional do Corinthians. Tem certos clubes no futebol brasileiro, como Corinthians, Flamengo, São Paulo, Inter, clubes grandes, né, de pressão, que quando você joga, cara, você vai jogar em qualquer outro lugar. E é a situação do Mandaca. Tem 24 anos de idade apenas, não é um jogador cascudaço, né? Não é um jogador experiente, mas é um jogador que já está acostumado a certa pressão. E por isso, muito, inclusive, brilha no Juventude. Um dos grandes nomes do setor de meio campo de Juventude. Diferente do Pierre. O primeiro grande clube que ele está passando e se firmando é o Fortaleza, que hoje está na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é uma situação de fato diferente. Só que são 2 nomes, Pierre e Mandaca, diferente do Wallace, que o Vasco já formalizou o contato. E agora com a necessidade de volante, com a janela internacional fechada. Tô vendo muita gente falando de Sousa. E a janela fechou, esquece Sousa. Agora é olhar para dentro. E esses nomes aí podem surgir como grande possibilidade. Prometo que vou procurando informações nessas próximas horas. Qualquer novidade, sem dúvida, eu trago para você. Fechado? Gostou desse vídeo? Se gostou, curta, compartilhe, se inscreva.
ajude aí o nosso crescimento. Já já eu tô de volta com aquele nosso Fala Gigante pela parte da tarde. E como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaínas. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.